Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro. Estamos de volta na loja do concurseiro para mais uma das nossas dicas para quem está se preparando para o TJ Maranhão. Sou o professor Cleverton Cunha e hoje faltam 8 dias. É a nossa dica do faltam 8 dias. Direito administrativo, tema serviços públicos. Vamos lá então comentar algumas questões e te dar aquelas dicas espertas e especiais, sempre com base no que é cobrado pela FCC. Questões da FCC, certo? Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui. A primeira questão é uma que diz: titularidade e execução de serviços públicos são conceitos que podem ou não estar vinculados à mesma pessoa. Por quê? A letra A diz: tanto a titularidade quanto a execução dos serviços públicos devem ser expressamente delegadas à iniciativa privada quando o poder público pretender prover referidas utilidades de forma indireta. Isso não é verdade, gente. A titularidade significa exatamente o quê? Regulamentação e controle de um determinado setor. Isso remanesce com o ente federativo. Então, o ente federativo ele pode passar a execução do serviço para o particular, mas não a titularidade. Então, o ente federativo contrata o particular para executar o serviço, mas ele mantém a titularidade do setor, recebendo reclamação, investigando, punindo, criando normas de prestação do serviço. Então, quando o ente federativo pretende repassar alguma utilidade para a administração privada, só repassa execução. Não pode repassar titularidade. A letra B diz: a titularidade dos serviços públicos demanda a delegação expressa na lei que autoriza a execução daqueles pela iniciativa privada, seja por meio de concessão ou permissão de serviços públicos. A titularidade dos serviços demanda a delegação expressa na lei que autoriza a execução. A titularidade não pode ser delegada, gente. O que delega é somente a execução. Então, o que ele está dizendo basicamente aqui é que a titularidade demanda uma delegação expressa na lei que autoriza a execução do serviço pela pessoa de direito privado, pelo particular. Não, a titularidade não pode ser delegada, como eu te falei aqui na letra A. Então, é errada a letra B também. A letra C diz: a concessão de serviços públicos transfere a titularidade do serviço para o concessionário, que gozará de proteção inerente ao regime jurídico da prestação do serviço, enquanto perdurar a relação jurídica. Transfere a titularidade para o concessionário? Não transfere. Titularidade permanece com o ente federativo que repassou a execução do serviço. A letra D diz: a titularidade do serviço permanece com o ente federado, assim competente, sendo-lhe permitido delegar à iniciativa privada a execução das referidas utilidades. Aí, perfeito, gente. Letra D de dado. Então, titularidade permanece com o ente federativo, o que ele repassa é só execução. Tá? A letra E diz: somente os consórcios podem reunir titularidade e execução de serviços públicos no que concerne aos entes que integram a administração indireta. Né? Aí, tendo em vista que as autarquias e empresas estatais podem ser atribuídos um ou outro conceito, alternativamente. Olha, a empresa estatal não vai ser titular, realmente ela vai executar, mas a autarquia pode ser titular sim, gente. Todas as agências reguladoras são autarquias e elas são titulares dos respectivos serviços, né? Então, não são só os consórcios que podem ser titulares, podem também as autarquias. Até porque o consórcio, para a maioria dos autores, é um tipo de autarquia. Certinho? Então, aqui é correta a letra D. Titularidade permanece com o Estado, passa só a execução para o particular. Certo? Aí vamos lá para mais uma questão aqui, a segunda. Um determinado Estado da Federação pretende delegar a prestação do serviço público específico autossustentável de sua competência a uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas para exploração por prazo determinado de 30 anos e por conta e risco da empresa que será contratada. Para tanto, então observem aqui o seguinte: é para repassar para uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Isso já te dá um indicativo de qual é o contrato que vai ser firmado. É o contrato de concessão de serviço público. Mas é porque ele está dizendo aqui, né? Para ser executado por conta e risco da empresa. É uma concessão simples. A letra A diz: poderá firmar contrato de concessão de serviço público diretamente com a empresa nacional ou internacional, que demonstre em processo simplificado melhor capacidade para o seu desempenho, em razão do princípio da eficiência. Gente, a concessão tem que ser repassada através de uma licitação na modalidade de concorrência. Não é um processo simplificado.
licitação na modalidade concorrência. A letra B diz, deverá, mediante realização de licitação na modalidade de concorrência, firmar um contrato de concessão de serviço público. Certinho, letra B. Então, falou aqui, olha, vai passar a execução do serviço. Uma pessoa jurídica com consórcio de empresas é a concessão. Que se fosse uma permissão, seria uma pessoa física ou jurídica. Não entraria aí consórcio de empresas. Tá? Então, conta e risco da empresa, do concessionário, concessão. Que a letra C diz, deverá, mediante prévio chamamento público, firmar um termo de colaboração ou de fomento. Não. Chamamento público, uma licitação e ao contrato de concessão. Não são esses outros instrumentos. A letra D diz, poderá escolher por decisão discricionária realizar uma licitação para formalizar uma parceria público-privada nas modalidades patrocinadas ou administradas. Olha o problema aqui. Poderia ser uma parceria público-privada? Poderia, é um tipo de concessão, inclusive, em que o Estado entra com uma parte do recurso, particular com outro, o usuário com outro. Mas aí, gente, ele diz aqui, poderá escolher por decisão discricionária realizar uma licitação para formalizar a parceria. Realizar a licitação não é uma decisão discricionária, é obrigatório. Tem que ter a licitação. Qualquer repasse de serviço tem que ser feito por licitação. Tá? E a letra E é errada porque diz, deverá, mediante licitação, cuja modalidade é escolhida por decisão da comissão de desestatização, a modalidade é a concorrência, já está escrito na lei aqui. Com fundamento de estudos econômicos e financeiros, firmar o contrato de concessão ou permissão. Perdão, não poderia ser uma permissão porque quer passar para um consórcio. E o contrato aí é um contrato de concessão. Então, a gente não tem decisão da comissão para saber a modalidade. A modalidade a gente já sabe, é a concorrência porque está prevista em lei. Tá? Então, é errado isso aqui, a letra B era correta nessa nossa segunda questão. E sempre, gente, lembrando aqui que nós estamos com produtos específicos para você que está se preparando aí para o TJ do Maranhão. A gente vai ter agora a próxima revisão online, né? Na semana da prova, você vai ter lá a revisão de todas as disciplinas, disponíveis com videoaulas, nesse mesmo esquema que a gente está fazendo aqui. Os professores todos comentando questões. E nós estamos também com a programação de um evento presencial aí. A gente vai aí em São Luís, no Maranhão, para te conhecer, te dar um abraço e te dar as últimas dicas na véspera da tua prova, certo? Então, o evento vai ser dia 28, no sábado, no Rio Poti Hotel, certinho? Então, pode já entrar, pode comprar o teu ingresso, pode comprar a revisão online e o ingresso presencial. Tem, inclusive, uma promoção, olha, o código TJ Maranhão 42. Vai lá, dá uma entrada no nosso site e pega a promoção aqui para os produtos, tá bom? Então, vamos lá continuar com a nossa dica. A terceira diz assim, a extinção antecipada de um contrato de concessão realizada pelo poder concedente após comprovação de que o concessionário havia paralisado os serviços há determinado tempo, ele quer saber como é que eu posso extinguir o contrato de concessão antes do tempo. Agora, olha, o concessionário foi ocupado. O concessionário havia paralisado os serviços já há determinado tempo. Então, gente, é o seguinte, quando é o concessionário ocupado pelo encerramento precário, ou melhor dizendo, pelo encerramento antes do prazo, por um encerramento precoce do prazo lá do contrato, a gente chama de caducidade. Tá? Então, isso aí é um caso de caducidade. A letra A diz assim, pode exigir a delimitação dos valores devidos pelo poder concedente, impondo-lhe uma demanda judicial para o pedido, para analisar a possibilidade de prosseguir com a extinção. Não, gente, não há necessidade de impor uma demanda judicial para encerrar esse contrato. Essa extinção pode ser feita pela própria administração diretamente, declarando a caducidade do contrato. A letra B diz, configura hipótese de encampação da concessão. Encampação é a retirada do serviço da mão do particular por uma razão de interesse público, que não foi o caso aqui. Tem que indenizar o particular e tem que ter uma autorização em lei. Que ele diz aqui que demanda autorização legislativa, na qual será fixado eventual valor a ser pago ao concessionário. Tudo isso é verdade, se fosse um caso de encampação, mas isso não é um caso de encampação. É culpa do contratado, então a gente chama isso de caducidade. Tá? Então, errada A, errada B. A C diz assim, enquadra-se na hipótese de caducidade
o que prescinde de lei específica para tanto, sendo suficiente a comprovação da interrupção injustificada. Verdade, não precisa de lei autorizando a declaração de caducidade. Precisa de lei encampação. Então, isso é um caso de caducidade. Letra C. A D diz, é faculdade do poder concedente, ainda que não haja previsão legal expressa, na medida que a demonstração de culpa por parte do concessionário é o único fundamento necessário para tanto. Não há previsão legal expressa? Tem sim, gente. O contrato pode ser extinto por caducidade, culpa do contratado. E aí está errado, quer dizer, é um caso de anulação no contrato. Anulação é quando tem alguma ilegalidade no contrato. Não é o caso aqui. Aqui, simplesmente, o concessionário está descumprindo as cláusulas do contrato. Então, ele diz, é o caso de anulação por vício de ilegalidade, identificado pelo poder concedente. Não há nenhum vício de ilegalidade lá. O que exige uma medida judicial para fixação de uma indenização à administração, pois administrativamente só é possível implementar a extinção em caso de dolo ou fraude. Não, gente, caducidade, a pessoa agiu de maneira indevida, pode perder o contrato, sim, sem problema nenhum, tá? Então, aqui é a letra C, beleza? Te lembrando dos nossos eventos, vai lá com a gente, vai conhecer a gente, dar um abraço, tirar uma foto, né? E pegar as dicas, o mais importante, claro, para a tua prova em seguida. Então, sempre acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube e pelo www.lojadoconcurseiro.com.br. Certinho? Então, gente, vai lá, compra a tua revisão de véspera, faz a revisão online e vai com a gente junto para a vitória. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.